Estamos no canal 8, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. E o meu entrevistado de hoje é a primeira vez que eu entrevisto uma pessoa desse segmento. Mas não foi porque eu não quisesse, mas sim por falta mesmo de oportunidade. Algumas vezes até marcamos e não conseguimos. Mas é com muito prazer que eu vou entrevistar hoje o Bispo Paulo Rodrigues, que é da Universal. E uma pessoa simpaticíssima, extremamente simpático. Bispo, essa câmera aqui é sua para os cumprimentos iniciais. O Herbal, primeiro agradecer, né, o convite aí tão gentil e os elogios que a gente reparte, é recíproco e é verdadeiro o elogio aí, porque você também é uma pessoa simpática. Muito e obrigado. Foi mera coincidência, né, nós nos encontrarmos. Antes de mais nada. Eu acho que a gente precisa explicar até isso, né mesmo? Foi mera coincidência. Você não foi me procurar para dar entrevista? Não. Você não. O assunto era outro, era uma outra pessoa que estava com você? Estávamos procurando outra pessoa, O nosso elo é que é muito forte, porque o Juan foi muito. Eu estou vendo o Juan tão bem recebido daquele jeito, com tanto prestígio. Eu disse, meu Deus do céu, quem é aquela pessoa que está prestigiando o Juan dessa forma? Quando eu espantei, era o Bispo Paulo. Mas, na realidade, o Bispo, realmente, eu já tentei várias vezes entrevistar uma pessoa do segmento evangélico que fosse uma pessoa. Eu me contentei em alguns momentos até com o pastor, mas por sorte eu me encontrei com algum bispo, quer dizer, me evoluiu bastante. Não, um bispo não deve ser um pastor. Sim. Né? Se ele não for um pastor. Mas num grau mais lá em cima, né? Há de convir que eu saí prestigiado nessa. Não, aí fica por sua conta isso aí. Mas aqui estamos no mesmo nível, você pode estar tranquilo que aqui não vai haver diferença. E é um prazer muito grande, o Herbal, estar aqui. E principalmente quando a gente fala de Igreja Universal do Reino de Deus, a nível de Brasil, a nível de mundo, é muito importante a gente aproveitar da oportunidade, até para falar de determinadas coisas que o público, as pessoas só sabem através da imprensa, né? Então, quando nos ouve falando, muda muitos conceitos e tal, mas eu já sei que a primeira parte do programa não é isso, é na segunda parte. Isso então, vamos lá. No primeiro bloco eu queria aproveitar e falar realmente da pessoa. Eu gosto aqui de esmiuçar um pouco da vida da pessoa, sem fazer fofoca, mas esmiuçar um pouco a vida do entrevistado. E eu queria começar, porque nós quando conversamos nesse dia lá, e o bispo é extremamente simpático, é afável como está aqui, assim como está se mostrando aqui. E o senhor me fez uma colocação dos seus elos com a cidade, e que foram extremamente interessantes. E eu vou aqui me dirigir ao telespectador, porque o bispo é nosso telespectador aqui do canal, o que me deixou mais lisonjeado e envaidecido ainda. E uma confidência que ele me falou: ele andou de trólebus aqui em Campos. Os jovens não vão saber, mas as pessoas da nossa idade aqui vão se lembrar do que era trólebus aqui em Campos. E eu queria saber dos seus laços. Como que são os seus laços aqui? Só me disse que tem familiares. Eu queria que descêssemos a uma conversa mais precisa disso. Temos vários. Eu tenho vários familiares. Inclusive, essa semana, está marcado agora, sábado agora, tias, primas vão estar me visitando. Já está marcada essa visita. E quando eu falo desses tios, meus tios, primas, minha tia de 80 anos, outra de 70 e pouco, vão estar matando a saudade, né? Então, quando eu falo do trólebus, eu quero falar até um pouquinho antes. Não, mas eu andei de bonde. Eu citei trólebus. Antes do trólebus. Mas vamos combinar uma coisa aqui. Idade a gente não fala aqui. A gente fala do passado, mas idade a gente não fala. Aí não. Então, o meu laço é muito íntimo mesmo com Campos. Eu amo essa cidade aqui, porque não somente por causa dos meus familiares, que ainda moram aqui, muitos primos, primas e tal, e porque realmente as minhas férias eram sagradas, minhas não, dos meus irmãos também, era Campos. E naquela época, você sabe que as férias eram 3 meses. Sim. Dezembro, janeiro e fevereiro. Aliás, começava a estudar em março. Então dava para aproveitar a férias. E se aprendia. Até uma coisa que me chama a atenção nos dias de hoje, não tem mais férias, um mês, só o mês de janeiro e tal, e os alunos não aprendem como aprendiam naquela época. E a gente passava 3 meses em casa e aprendia depois quando voltava para a escola. Então essa é uma grande diferença. Então eu me lembro que eu, bem garotinho, ali na Beira-Rio, eu andei de bonde. Depois trólebus, e que inclusive tinha um tio meu
que era, não sei se é motoneiro o nome, se era, eu não de lembro. Bonde parece que é motorneiro. Motoneiro era o bonde, né? Agora o trólebus eu não sei bem o nome. Também não sei. Então me lembro. Só que o único imprevisto é que de vez em quando a energia faltava. Arreava aqueles suspensórios lá em cima, parava no meio do caminho. Celso que está aqui nos bastidores, certamente está se lembrando disso também. Então aí o pessoal reclamava um pouquinho, né? Mas era a tecnologia daquela época. É isso mesmo. Aliás, é o que tinha de mais moderno. Aliás, vamos abrir um parêntese aqui. Tecnologia ainda usada em São Paulo. Acho que tem região em São Paulo que ainda tem alguma coisa de ônibus elétrico. Acho que ouvi falar alguma coisa de São Paulo, algum estado aí. E que hoje seria aplicável, sim. Não aqui, a cidade de Campos, que teria que mudar alguma estrutura, que hoje cresceu bastante. E fazer de outra forma, talvez uma via específica, porque a eletricidade hoje em dia seria uma economia violenta. E nós que temos água à vontade, eletricidade à vontade. Então, seria bem viável mais do que gastar petróleo. Mas como nós estamos na região do petróleo, a gente fala em economia de petróleo, vão dizer que está um paradoxo na coisa. Vamos gastar. Mas tem que pensar no futuro, Mas, bispo, me diz uma coisa, o senhor, a sua origem, o senhor é campista? Ou a sua família que tem algum segmento que é campista? Não, tenho família mesmo campista. Eu sou capixaba. De nascimento eu sou capixaba. Inclusive, eu tenho um sonho, porque meus pais se mudaram para o Rio de Janeiro, todo mundo pequenininho e tal. Eu não conheço minha terra ainda, o lugar onde eu nasci. Eu sei que eu sou capixaba. Chama-se Muqui. Eu não conheço. Não é longe daqui, não? Já disse que eu estou perto. Minha tia já falou, você está pertinho de onde você mora? Eu vou te levar, eu quero ir para conhecer. Quando você vai para Guarapari, a gente passa umas placas... Você que é pé de Cachoeiro, alguma coisa assim. É bem próximo da divisa. Eu já fui a Cachoeiro, mas não fui a Muqui. Já fui a Cachoeiro, não fui a Muqui. Então, esse laço sempre foi. Eu me lembro, falou de Muqui agora, e eu me lembro quando, pequenininho, fomos para o Rio de Janeiro, e na época era Maria Fumaça. Então nós viemos de Maria Fumaça, lá do Rio de Janeiro, para Campos, passar férias. Depois evoluiu, aí era aquele a diesel. Depois, meu pai tinha um pouquinho mais de condição, era o trem de aço. Sim. Tinha até restaurante ali dentro. Era uma coisa bacana. Essas coisas não poderiam ter acabado, rapaz. Isso não poderia ter acabado. Gente, o bispo realmente conhece a cidade. Ele estava tudo verdade. Está entregando aqui. Era o trem de aço. Então, passava ali onde... Agora, felizmente, porque parece que tirou a entrada da cidade, estava muito feia, né? Aquelas favelas ali, estava feio demais. Aquilo ali era horrível. Então, chegando, né? Então, me lembrei agora, quando eu nunca esperei esperava de um dia morar em Campos. Eu que... modéstia à parte, conheço o Brasil, já morei no Brasil de norte a sul, de leste a oeste, pregando a palavra de Deus. E eu, quando cheguei, me lembrei da entrada, mas quando eu vi aquelas... Eu não gostei muito, não. Falei, poxa, essa entrada aqui tinha que melhorar isso aqui, está um pouquinho feio para quem chega na cidade. Então eu me lembro que a gente chegava, o trem era o sinal que estava chegando em Campos. Então tudo isso a gente passou e, graças a Deus, eu tive uma infância, eu e meus irmãos, excelente, aproveitamos, coisa que as crianças de hoje em dia... aqui em Campos não poderão mais. Uma coisa que eu sinto falta aqui, Erval, os canaviais, rapaz. Como nós brincávamos. Cada vez acabando mais. Né? Rapaz, a gente brincava. Está diminuindo muito, cada vez mais. Nós chegamos até, acho que, se não me engano, 18 usinas. Na fase de engenho, que precedeu as usinas, chegaram, parece, até 40 e tantos ou 50 e tantos engenhos, que eram as usinas pequenininhas. Depois vieram as usinas. As usinas nós chegamos quer dizer, no meu, que eu me lembro, se não me engano, eram 18 usinas. E hoje estamos reduzidos a 3 usinas. Eu me lembro... década de 60, que eu vim aqui... Estava em punjância ainda. Eu me lembro que Campos era uma potência. Eu vim morar em Campos agora, eu vou fazer quase 2 anos que já estou morando em Campos. E me diz que não pretende sair, né? Se puder, não sai. Foi isso que o senhor me disse. Eu sei, mas daí não posso espalhar muito não, porque a nossa vida de pastor, hoje precisa aqui, amanhã precisa ali. Com certeza. Não tem morada certa. Não tem cada morada. Mas me diz uma coisa aqui, a sua vida, assim, aí falamos da sua ligação com Campos, mas como é que é a vida de um bispo, porque... eu quero saber assim, casado, com filhos, já netos? Essa é a informação. Neto por enquanto não, e nem pretendo tê-los, porque já conversei com minha filha, tenho uma filha casada, e o filho ainda é solteiro. E já falei que eu abro mão disso, porque o mundo está muito difícil. Para se colocar uma criança no mundo hoje em dia, e eu tenho consciência disso perfeitamente, então eu prefiro gerar filhos na fé. Então o que eu tenho muito por esse Brasil afora são filhos na fé, são pessoas que a gente ensina a palavra de Deus.
esses serão nossos filhos no futuro. Mas seus filhos legítimos só tem dois? Dois. Tem Um casal. Graças a Deus, no caminho do Senhor também. E tudo tranquilo. E quando o senhor se casou, já era evangélico? Já era pastor há muito tempo. A sua evangelização foi quando? Eu quero ainda. O senhor está entendendo que eu estou vasculhando a sua vida? Estou entendendo, mas eu queria falar mais de Campos. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Aqui o senhor tem. A segunda parte nós vamos falar da igreja. Então tá bom, tá livre, daí não. Porque, olha, colocamos o senhor lá. A minha infância, eu tenho a minha infância está ligada a Campos. Como eu falei, eu me lembro de uma prima que hoje ela mora na pecuária. Vai estar lá em casa também. Como é que é o nome dela? Getúlia. O nome dela é Getúlia. E tem os meus primos e tal. E tem um que eu não vou citar o nome aqui, inclusive hoje é vereador na cidade. Então, não vou citar o nome, não pergunta que eu não vou citar, porque eu não sou ligado à política. Não precisa, mas já disse. Você é vereador da cidade, já disse. Então, inclusive eu quero mandar um abraço para ele aqui, eu quero conversar com ele, dar um abraço, se eu puder ir lá em casa, vai lá em casa. Então, eu me lembro que a gente brincava, ela morava no Jockey. E aquilo ali era tudo cana. Não tinha casa, esse montão de casa que tem hoje, era cana. Olha, para onde você leva, era cana para um lado, era cana para o outro. E a gente brincava muito ali. O Jockey, eu cheguei a assistir corrida de cavalo ali naquele Jockey, que hoje a gente vê no estado que está, infelizmente, né, parece que foi até vendido lá, uma coisa assim. Então, o Campos era uma potência. Campos era uma cidade que tinha aquele futuro promissor, não sei o que houve aí, mas... Estagnou, né? Hoje a gente chega, a gente que conheceu, década de 60, 70, né, vi muitas vezes, já na década de 70 para cá também. E me lembro aqui de uma coisa que os campistas, quer dizer, agora dá para lembrar. Em 1966 eu estava aqui, esse Rio Paraíba transbordou. Aquela grande enchente, o senhor estava aqui, naquela grande enchente. Foi uma coisa marcante para todos nós que vivemos aquela época. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu estava aqui. E eu não estava na cidade, eu estava na praia. A gente estava em Atafona, Eu estava aqui por quê? Porque eu tinha uma tia, essa tia hoje mora lá no centro da cidade, mas na época ela morava na Rua Branca, que hoje ela me falou que é outro nome, Cardoso Moreira. Se não me engano é isso mesmo, é no Turf Clube. Por favor, campista me ajude. É isso mesmo. Se eu souber ser mais do que você, eu vou dizer que eu sou mais campista. Olha, então, era Rua Branca, parece que hoje é Cardoso Moreira. Tem uma história engraçada. Bom, agora eu posso contar porque é engraçado. Ao chegar aqui agora, para morar em Campos, então eu fui comprar um aparelho numa determinada loja. E para ter a garantia, tinha que tirar a nota fiscal. Mas só que eu ainda estava morando no hotel, né? Não tinha encontrado casa para morar e tal, estava morando no hotel. Primeiro mês estava morando, chegando aqui. E aí, endereço, tem que botar o endereço. Mas que endereço que eu vou dar? Não posso dar o endereço do hotel. Olha o nome que veio na minha mente, Rua Branca. Eu digo, Rua Branca. E ele anotou. Rua Branca, inventei um número lá, só pra... E constou. Mas agora aqui Mas isso não se faz. Presta atenção que isso é pecado. Eu tinha que levar minha nota. Eu tinha que levar minha nota fiscal. Só dou a nota fiscal se tiver o endereço. Eu lembro, aí minha tia... Mas ela ainda tem essa casa na Rua Branca. Mora a sobrinha dela então lá. Então não é pecado. Então não mentiu, não. Mora a sobrinha é verdade dela mesmo. Lá. Mas o único nome que me veio à mente foi Rua Branca, que já não existe mais. Cardoso. Mas as pessoas ainda reconhecem com esse nome. Mas me dá licença que nós estouramos o bloco. Estamos no canal 8, da Via Cabo, da Multi TV, no programa Falando Francamente. E o meu entrevistado de hoje é essa simpatia, que é o bispo Paulo Rodrigues, da Igreja Universal. Voltamos já.